pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o blog Pretexto. O nosso convidado de hoje é muito interessante. Ele fala muitas línguas, ele é formado em letras e a profissão dele, cantor cristão contemporâneo. Leonardo Gonçalves. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pretexto. Prazer, Ricardo, prazer. Pesquisando sobre a sua vida, eu vi que você tem muitos admiradores, muitos fãs, as pessoas gostam muito de você. Por ser um cantor cristão, o fato de você receber muito aplauso, de muita gente procurar, não estimula a vaidade, não estimula assim, a exaltação própria? Qualquer coisa pode estimular a vaidade, é o papel. Isso é para qualquer artista, independentemente dele ser do segmento religioso ou não. Lidar com a vaidade, com as questões que podem surgir como consequência da vaidade é importante para qualquer pessoa que trabalha com arte. Tem até aquela música do jazz assim, antigo que fala das profissões, né, que o açougue, o padeiro, todos eles ganham pelo que eles fazem, mas não ganham aplausos. Então eles são secretamente infelizes. Tem uma música que enfim. Falta um palco para eles, né? Falta um palco para eles, porque além, né, de ser remunerado, o artista ainda ganha um aplauso. Tá. Só que assim, a humildade, que é um conceito muito complicado, né? O que é humildade? Cada cultura tem a sua definição de humildade, né? E cada pessoa tem a sua definição do que é humildade. Na minha visão, humildade, já respondendo a sua pergunta, humildade não é o inteligente se achar burro, nem o bonito se achar feio, mas é saber de onde vem e usar para uma causa maior, não usar em benefício próprio. Para mim, a grande coisa é você não usar aquilo que você tem, que na minha visão ainda religiosa não é seu, foi dado a você, mesmo que seja do seu DNA, mesmo que seja hereditário, dos pais, não importa. Mas como eu acredito que há um Deus criador, ele também criou o seu DNA, então qualquer capacidade especial ou não que você tenha, ela provém de Deus. Tem um crédito. Né? Tem o crédito de Deus. Você reconhecer esse crédito e usar para a glória dele, e usar para o enobrecimento pode soar muito utópico, mas para o enobrecimento da sociedade, para a arte, ela precisa, essencialmente, independentemente de ser religiosa ou não, ela precisa levar a pessoa à reflexão e questionar o status quo, pelo menos na minha visão, dentro do ambiente onde ela está. É inerente à arte questionar o status quo. Nem sempre confrontá-lo, mas questioná-lo. Que seja para reafirmar, mas o questionamento... Pensou sobre aquilo. Né? E por isso até tradicionalmente sempre há problemas, ou tensões, não vou dizer problemas, mas há tensões entre os artistas e os detentores do poder, seja ele qual é. Você nasceu no interior de Pernambuco, e foi pequeno para o exterior, né? Você morou nos Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Exatamente. Como é que foi a sua infância? Olha, a gente se mudou muitas vezes. Os meus pais se divorciaram, eu tinha 1 ano e 3 meses de idade. Na época, especialmente dentro de uma igreja tradicional, como a igreja a qual eu pertenço, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso foi um baita de um escândalo, até porque a família da minha mãe é muito conhecida na igreja. Né? Tem um tio que hoje é entre as várias funções que ele exerce, ele é o RP da Igreja Adventista no mundo inteiro. Ele trabalha em Washington e uma das funções dele é essa. E na época, claro, ele não tinha toda essa influência que ele tem hoje, mas ele era um músico, compositor, muito conhecido dentro da denominação. E o meu pai era membro do Quarteto Arautos do Rei, que é o quarteto, até hoje, é o grupo oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o divórcio se tornou legal no Brasil em 1977, meus pais se divorciaram em 1981, dentro desse contexto foi uma coisa realmente muito estranha, gerou muito comentário, gerou muita pressão. Imagino. E a minha mãe ficou morando aqui no Brasil mais 1 ano e meio, e aí ela, cedendo às pressões, eu falei, não, vou estudar, foi fazer um mestrado na Inglaterra e nos Estados Unidos, e levou 3 crianças pequenas juntos. Eu sou o caçula de 3 irmãos, eu na época tinha 2 anos e meio, meus irmãos tinham 4 e 5 anos, e aí já no final do mestrado dela, ela conheceu quem se tornaria meu padrasto, e aí ele, sendo alemão, a gente morou na Alemanha quase 1 década, e voltei ao Brasil só na adolescência, já com 15 anos de idade. Você foi alfabetizado em que língua? Em alemão. Em alemão. Meus 2 irmãos foram alfabetizados em inglês e eu fui alfabetizado em alemão.
você veio pra cá com 15 anos. Você falou? Um mês antes de completar 15 Pouquinho, anos. E mal sabia falar o português. Saí com 2,5, voltei com 15. Eu entendia alguma coisa, mas eu falava com um sotaque bastante carregado. Pra mim foi muito difícil o retorno ao Brasil. Primeiro porque não foi escolha minha. Segundo porque era definitivo. Meus irmãos já tinham vindo para o Brasil, mas era para passar um ano só para aprender a língua. E eu não, eu vim quando meus pais decidiram voltar ao Brasil. Meus pais, quando eu falo meus pais, eu estou falando meu padrasto e minha mãe. Embora eu tenha um bom relacionamento com meu pai biológico, mas assim, eu conheci meu padrasto, eu tinha 4 anos de idade, meus, né, como eu falei, meus convívio foi maior, né? O convívio foi maior e mais constante. Então, quando eles se decidiram mudar para cá, e para mim a mais difícil mesmo foi a questão a adaptação linguística. Eu ia te perguntar isso, a maior dificuldade foi isso, então? Foi porque eu sempre me defini pelas ideias que eu conseguia expressar, pela linguagem. Não era só o que eu pensava, mas como eu dizia. E aí eu cheguei no ambiente, fui estudar no colégio, no regime de internato, no interior de São Paulo, em Hortolândia, IASP. E eu não conseguia, eu me senti despersonalizado. E imagina isso, no meio da adolescência, com 14, a pior coisa que pode anos, acontecer, né? Aquilo que me definia como ser humano, que era a minha maneira de me expressar, foi tirado de mim. Eu não conseguia me expressar. E coincidentemente, ou não, claro que não foi coincidentemente, foi nessa época que eu descobri a música cantada. Que eu já estudava instrumento antes, mas eu era um péssimo instrumentista. Mas foi nessa época que eu comecei a cantar e eu, assim, toda a minha energia foi para isso, para aprender isso, para entender o que era isso. E fiquei literalmente viciado em treinar, em me aprimorar, porque aquilo acabou de alguma maneira se tornando a minha maneira de me definir nesse novo mundo no qual eu não sabia direito como me adequar a ele. Mas ó, quem tá te vendo, e eu pesquisei muito antes de vir pra cá, você fala muito bem o português, você recuperou muito rápido esse tempo perdido aí. Eu tô há 20 anos no Brasil, né? Tem gente que tá muito mais, não domina, viu? Ó, eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. O Gandhi falou isso. É difícil ser cristão? Essa frase do Gandhi, tem uma outra frase do Gandhi também, né? Eu seria cristão se não fosse pelos cristãos, que é até mais famosa. Mais conhecida. Na minha... é difícil discordar de Gandhi e não sou arrogante. Mas você não pode julgar nenhum movimento pelos seguidores. Isso é um erro. Você não pode julgar a independência dos Estados Unidos pelas pessoas que fizeram a independência dos Estados Unidos. Você não pode julgar a Revolução Francesa pelos que fazem a Revolução Francesa, fizeram a Revolução Francesa. Você não pode julgar os trabalhadores rurais sem terra, o MST, pelas pessoas que fazem parte do movimento. Você tem que julgar, isso é Platão, mas você tem que julgar qualquer movimento pela ideia do movimento. Então, assim, eu seria cristão porque a ideia do cristianismo é fenomenal, independentemente dos seguidores, porque nos seguidores, inclusive do budismo, você vai encontrar falhas, você vai encontrar exageros, você vai encontrar distorções. Você tem que buscar, na medida do possível, analisar o movimento dentro da sua forma mais, como que eu vou dizer, mais pura, que é o ideológico. O mesmo, um exemplo até mais polêmico talvez, você não pode julgar o comunismo por Stalin ou por Lenin, não pode. Entendeu? Não sou adepto ao comunismo. Eu entendi. É importante dizer. Mas o conceito é maior do que quem segue. Você não pode julgar a democracia pelo que acontece na democracia no Brasil. É injusto com a democracia. Entendi. Então, assim, eu acho isso injusto com o cristianismo. Você julgar o cristianismo através dos cristãos. Eu sei que é a única maneira que a maioria das pessoas tem como julgá-lo. Mas é injusto. E a gente não faz isso com... A gente não julga a ciência pelo caráter dos cientistas. Entendeu? Porque mas isso facilita você ser cristão ou dificulta? Com certeza. Facilita. Pra mim facilita muito. Porque assim, embora haja muita coisa errada no cristianismo, embora haja muita coisa errada... Olha, eu ainda faço uma distinção. Embora haja muita coisa errada no cristianismo e haja muita coisa errada com os cristãos, que isso já é uma diferença, eu ainda posso, mediante a palavra de Deus e a Bíblia, né, que é o que a gente tem de principal... uma leitura profunda e uma leitura que necessariamente para ser profunda precisa ser inteligente, ela
ela mostra coisas de uma beleza inacreditável. Eu vou dar um exemplo, sei lá, histórico. As leis, que é uma coisa que principalmente os cristãos evangélicos não gostam de estudar e não gostam de ler. Mas assim, você vai comparar as leis de Israel da antiguidade, vamos estimar ali 1500 a.C., com os povos vizinhos, é uma coisa absolutamente incrível. Vou dar um exemplo. A cada 7 anos, a terra tinha que descansar. Você não podia plantar. Uhum. Isso é incrível do ponto de vista geológico, entendeu? Da terra descansar, de você não fazer uma superprodução. Por exemplo, a seca do Nordeste hoje é consequência do quê? Se sabe disso. É consequência da maneira com que foi plantada a cana e explorou-se a terra fazendo 2, 3 colheitas por ano, acabou-se toda a água e hoje temos uma terra infértil, temos o sertão brasileiro. Isso é uma coisa que o homem criou, entendeu? Através da sua ganância. Havia uma lei que de 7 em 7 anos, o ano inteiro, a terra tinha que descansar. E o que acontecia nesse ano? Os pobres podiam colher. Tá. Outra lei, está no mesmo capítulo, Levíticos 19. Outra lei interessantíssima. Você que era fazendeiro não podia colher tudo. Você tinha que deixar sobras. Por quê? Para que os pobres pudessem ir lá colher. No estrangeiro e no pobre. A terra não tinha dívida eterna. Por exemplo, a terra, quando ela foi dividida, Israel foi dividida quando Israel entrou. Eu sei, aí é um problema, né? A invasão de uma terra, uma outra terra, agora a terra é minha. Isso é um problema que a gente não vai resolver. Que perdura até hoje, eu não vou entrar nesse mérito. Mas uma vez entrando, foi dividida a terra pelas tribos e era dada em herança. Digamos que você se endividava. Você se endividava e tinha que vender sua terra. A terra voltava para você. Tá. Depois de 49 anos, era o ano do jubileu. E aí, 49 anos é 7 vezes 7, né? Aí a terra descansava 2 anos. Tá. O 49º e o 50º ano. E aí no 51º ano, voltava tudo do zero. E você, inclusive, calculava o valor de uma terra de quantos anos ainda faltava até o ano do jubileu. Tá. Digamos que faltava 6 anos só até o ano do jubileu. Você calculava 6 colheitas, quanto isso valia, e o terreno valia tanto. Mas a terra voltava para você, não havia dívida eterna. Então, não havia analfabetismo no antigo Israel. Todo mundo sabia ler e escrever. Todo mundo aprendia a ler a Torá, os homens, né, claro. Sim. Aí tem outros problemas culturais que a gente também não vai entrar. Mas que sociedade é essa, hein? Eu sei que tem muita gente até que fala dos judeus, né, que é uma coisa mística, é o único povo da antiguidade que existe até, ainda hoje, de uma maneira razoavelmente semelhante ao que existia na época, a bênção de Abraão, tal. Na minha visão não tem nada de sobrenatural. Você pega um povo, ensina para ele que existe um Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é o Criador de todas as coisas, e que em tudo, em qualquer coisa que eles fizerem, eles têm que refletir a imagem desse Criador. Eles têm que estudar mais do que todo mundo. Por quê? Porque o Deus deles é inteligente, então eles precisam ser inteligentes. O Deus deles é profundo, então eles precisam ser profundos. O Deus deles é um artista, então eles precisam ser artistas. Então, um povo desse, coloca 5.000 anos em cima dessa equação. Você tem líderes naturais no mundo, embora tenha só 14 milhões de judeus hoje no mundo, em praticamente todas as áreas, tanto de artes quanto de saber, não muito da área esportiva, mas... A lista de prêmio Nobel... Prêmio Nobel... Impressionante. Vamos citar só do século XX, Einstein, Freud, Karl Marx... Isso. Karl Marx é século XX? Agora eu não sei. Bom, se não for século XX, me perdoe. Falando nisso de judeus, o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, ele resolveu pregar para os não-judeus, pregar para os gentios. Sim. Você em 2010 gravou um CD em hebraico. Sim. Você quis fazer o caminho inverso do apóstolo Paulo? Não. Assim, jamais faria essa afirmação. Inclusive seria uma afirmação extremamente pretensiosa. Uma coisa que acontece no mundo atual, que é uma coisa que eu tenho observado na área política, e principalmente onde eu sou mais afetado por isso é na área religiosa. Cada vez o mundo está mais polarizado. As pessoas estão cada vez mais extremistas. Para dar um exemplo que todo mundo possa entender. No Brasil mesmo, se você é PT, você acredita em tudo que o PT diz. Se você não é PT, você desfaz de tudo que o PT faz. Não existe um diálogo, não existe uma troca de ideia. Você vai na política nos Estados Unidos, os republicanos, a vida deles é impedir que os democratas consigam governar e fazer qualquer coisa pelo povo. Porque eles sendo fracassados na próxima eleição, eles ganham
E aí eles estão no poder, e aí os democratas que não são tão... Tem também os radicais, mas não são tão radicais, mas também vão impedir que os republicanos consigam governar, para que o governo deles seja falido. Então assim, e no cristianismo, na religião, cada vez mais, assim, cada um está no seu canto, defendendo as suas ideias, a unhas e dentes, como se a sua vida dependesse disso. E a proposta do CD é o oposto, é o caminho oposto, no sentido de promover o diálogo. Qual a diferença do diálogo? Porque a gente tem hoje muito discurso e não tem diálogo. O diálogo é você conversar com o outro, ouvindo o que o outro tem para dizer, entendendo o ponto de vista do outro através dos olhos deles. Tem até um artigo do Frei Beto que eu li há muito tempo, da Caros Amigos, que fala sobre alteridade. A alteridade é essa capacidade de você enxergar o outro a partir do ponto de vista dele. Né? Então, assim, eu descobri a minha ascendência judaica em 2002. E foi o que me levou, em última instância, eu já estava recebendo muito incentivo de um dos meus melhores amigos, que é quem eu considero meu pastor, a fazer um CD em hebraico. Mesmo antes de lançar o primeiro CD em português, ele já queria que eu gravasse um CD em hebraico. E foi um CD que demorou muito para acontecer, 8 anos, 2 anos de pesquisa, 6 anos de gravação. E no fundo, era minha maneira de elaborar, foi a minha terapia de elaborar a minha ascendência judaica, que me fez compreender melhor quem eu sou. Né? O judaísmo me ajudou muito a compreender o cristianismo. E aí eu tentei buscar dentro do repertório, do amplo repertório de canções e de arte judaica, o que era relevante para mim como cristão. Foi um misto de ir em busca das minhas raízes, ao mesmo tempo uma homenagem, e principalmente, assim, talvez uma gota no mar de ignorância, mas um primeiro passo em prol de um diálogo. E uma ousadia, né? Porque... Com certeza, mas assim, sem fins lucrativos, totalmente idealista. Foi. Mas eu tive, assim, apoio financeiro, tipo, eu dediquei o meu tempo todo sem remuneração, mas assim, eu não banquei o disco. A gente arrumou um casal de, entre aspas, mecenas modernos que acreditaram nesse projeto e bancaram o projeto. É muito ousado. Quando eu descobri isso, achei muito ousado, né? E até as perguntas, muita gente no meio cristão me pergunta, mas vocês conseguiram alcançar os judeus? Eu falei, cara, eu não sei. Como que eu vou medir? Como que eu vou saber? E assim, nenhum judeu vai entrar numa loja, vai na área de CD de música cristã, procurar, descobrir um CD, ver se tem um CD deixa eu ouvir um CD em hebraico de um cristão adventista no sétimo dia e deixa eu comprar isso aqui. Não vai acontecer. Então assim, o feedback que a gente tem tido, muitos judeus têm entrado em contato com esse disco porque muitos cristãos têm dado de presente. Entrega um CD, ouve, gosta, e é um icebreaker, é um quebra-gelo, e começa uma conversa. Nossa, mas por que ele gravou esse disco? Isso pra mim já valeu. Já valeu. A passos de formiguinha, assim, bem pequenininho, aqui e ali, mas está acontecendo alguma coisa, e sim, eu faço isso com todos os meus discos, mas com esse, claro, muito mais visivelmente. Mas eu faço meu disco da maneira mais idealista possível, coloco toda a minha energia, todo o meu conhecimento, tudo que eu puder colocar, assim, ao ponto, eu sou meus irmãos tiram sarro de mim, eu sou meio existencialista. Pra mim, todo projeto que eu faço é sempre o último. Entendi. É como se fosse a última coisa que fosse fazer na vida. Então vai ser o meu legado, me esgota totalmente, emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos. Eu saio de todo o projeto esgotadíssimo. E sempre assim, cara, eu tô cansado, não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa. E, enfim, sempre pra mim, todo projeto é o último. E aí o que Deus vai fazer com esse projeto, pode até só estranho, mas o que Deus vai fazer com o projeto depois, aí cabe a Ele. Você vai alcançar um grupo pequeno, você vai alcançar um grupo grande, se vai fazer sucesso, se não vai fazer sucesso. Eu me preocupo sim com viabilidade financeira. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eu acho que tem que ser viável. Não tem que se vender, mas tem que ser viável. Não precisa nem dar lucro, mas precisa ser viável. Porque se não for viável, não tem o próximo. É uma coisa que meu time me falou antes da gravação do meu primeiro disco. Se não for viável, não tem o próximo. Então, eu me preocupo com viabilidade. Aí seria o último de verdade, né? Aí seria o último projeto de verdade. Exatamente. Uma frase atribuída ao Ariano Suassuna. Arte pra mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte pra mim é missão, vocação e festa. Você já respondeu em parte, mas eu fiz a pergunta aqui, ó. No seu dia a dia como cantor, cristão contemporâneo, sinônimo de gospel,
O quanto tem de missão, o quanto tem de vocação e o quanto tem de festa na sua carreira? Olha, eu me pergunto muito, assim, esse é o meu lado, entre aspas, produtor, que eu não exerço, mas assim, que eu tenho esse lado mais ou menos. O que é que faz um artista dar certo? E, de maneira geral, a minha resposta que eu consegui chegar é o desejo absurdo de dar certo. E isso pode vir de várias coisas. Tem artistas que dão certo porque eles querem ser famosos. A busca deles é pela fama, eles querem ser reconhecidos. Tem artistas que têm uma mensagem que eles acreditam. No meio religioso, assim, aplicando a mim, eu só continuei nisso porque eu tinha uma certeza espiritual, que eu não sei descrever de onde vinha, de que era isso que eu tinha que fazer. Então, assim, eu pensei muito em desistir. Nunca foi meu plano de carreira, uma carreira artística, né? O tanto que você falou na introdução que eu sou formado em letras. Eu sempre quis ser professor de língua materna, de preferência no nível universitário, que é onde eu achava que eu tinha mais do que contribuir. Mas alguma coisa que eu não sei, uma certeza absoluta que eu tinha e que eu ainda tenho, de que eu ainda devo, ainda é isso que Deus quer que eu faça. Porque é muito difícil se tornar um artista viável. É muito difícil. É muito difícil. Eu vou dar um exemplo aqui muito atual. Por exemplo, tem milhões de programas hoje de calouros, etc, etc. E quantas carreiras nascem disso? É verdade. Nos Estados Unidos, vamos nem falar do Brasil porque talvez envolva mais a parte emocional e também não quero ser indelicado em relação a colegas meus. E aliás, no Brasil tem mais exceções. Mas vai nos Estados Unidos, o programa de TV mais assistido dos Estados Unidos é o American Idol e o X Factor, que nunca, né, o mesmo dono, né, o Simon, e quando acaba uma temporada começa a outra. Esses são os dois programas mais assistidos. A única carreira sólida que você tem, que você pode considerar sólida até hoje, que surgiu de qualquer um desses programas que já está na 10ª, 12ª, 13ª edição, é o da Carrie Underwood. Porque mesmo a Kelly Clarkson, que fez muito sucesso no primeiro disco, o segundo disco foi um fracasso, e o terceiro teve um hit, mas tipo, tá todo mundo vendo se ela vai ter uma carreira longeva ou não. Os outros todos não lançam disco, pode até fazer sucesso, mas não tem uma carreira assim estruturada. Então, tipo, não existe atalho para uma carreira artística. Mas voltando pro Ariano Suassuna, eu ainda dividi, quer dizer, adaptando pro meio religioso, eu dividiria o quanto é profissão, quanto é ministério e quanto é utopia. Eu não saberia dizer em percentuais. Para mim, a única parte profissional que realmente me... Assim, eu me cobro no sentido profissional mais, entre aspas, positivo. Assim, eu acho que eu tenho que ser um profissional, tenho que chegar na hora. Sei lá, eu lembro que eu tinha meus 20 e poucos anos de idade. Eu tenho mais ou menos a mesma idade da Gisele Bündchen, que é, né, a modelo número 1 há sei lá quanto tempo, já é mãe, tem mais de 30 anos, deve ser o quê? 34, 33, 34, que ela acho que é um pouquinho mais nova que eu. E eu lembro que logo quando ela surgiu, o grande diferencial dela não é que ela era mais bonita que as outras, mas ela chegava na hora, ela estudava, fazia pesquisa, o dever de casa dela, por exemplo, ela ia fazer um photoshoot da Yves Saint Laurent. Aí ela pesquisava qual é a linguagem da Yves Saint Laurent. Ela treinava na frente do espelho. Qual é a linguagem? Fazia Chanel. Deixa eu entender quem é Chanel. Ela fazia o dever de casa. Então, nesse sentido, eu quero ser o mais profissional possível. Mas, do ponto de vista, entre aspas, mercadológico, eu só quero ser viável. Eu só quero ser viável. E do ponto de vista explicitamente financeiro, eu só quero poder dar aos meus filhos, que eu ainda não tenho, aquilo que eu tive. Eu não quero, assim, eu ficaria muito triste por causa do meu ministério eu não pudesse dar condições para os meus filhos terem a educação que eu tive. Que a educação no Brasil é uma coisa dispendiosa, infelizmente. Sim. Essa parte profissional. A parte ministério é que realmente eu só tô nisso porque eu acredito que é essa a minha missão. Não tenho raízes, né? Morei em muitos países, moraria em qualquer lugar. Gosto de viajar, mas eu lembro, quando eu escolhi ser professor aos 11 anos de idade, uma das razões é porque eu queria ficar em casa, eu queria poder almoçar em casa com a minha família, eu queria poder educar meus filhos e ver eles crescerem, era uma das coisas que eu queria. Então, assim, citando uma amiga, ela fala assim, alguns dos chips
que você precisa ter para ser artista, eu não nasci. Eu não me considero um artista nato. Sabe? Aquela pessoa que tem o desejo de se expressar, que se sente à vontade se expondo, que eu odeio a parte de ter que tirar foto. Não é nem com o público, mas tirar foto de divulgação, encarar a câmera, é um negócio que pra mim eu sou muito mais áudio do que vídeo. Eu vou lançar um DVD agora, eu tenho pavor de DVD, eu tenho pavor da parte de imagem. Fiquei 10 anos, né, 4 CDs lançados, só no quarto disco que eu fiz meu primeiro clipe. Então assim, várias coisas. Mas eu continuo, a parte ministerial é essa. Eu só tô nisso porque eu acredito que é da vontade de Deus e que tem alguma missão a ser cumprida. E sempre torcendo para que essa missão termine logo. Para entre milhões de aço voltar à vida que eu planejei. Pra sala de aula. Ou fazer qualquer... Enfim. Também eu tô dramatizando aqui um pouco a coisa, mas é para exemplificar. E a parte utópica é que realmente eu acho... todo lance arte versus entretenimento para mim é uma coisa realmente muito séria. Existe arte que entretém, existe entretenimento que é arte, mas uma coisa não é a outra coisa. São coisas realmente distintas e sei lá, se eu tivesse que resumir, o entretenimento puro e simples, ele deseja dar ao público o que o público quer, satisfazer a necessidade do público e assim ser viável e rentável, mais do que viável e rentável. A arte, ela, o que eu já falei antes, você mencionou, tirar a pessoa do lugar comum, fazer ela se enxergar, questionar o status quo, Então assim, uma coisa, o entretenimento puro, ele é massificador e mantém o status quo. A arte, em essência, ela questiona o status quo e entra em choque com sei lá, eu estou tentando lembrar da expressão que Karl Marx usa, que é os esquemas de poder. Não estou lembrando agora exatamente a palavra que ele usa, mas o poder estabelecido. Ele entra fatalmente, ele tem intenção com o poder estabelecido. Enquanto o entretenimento muitas vezes promove e sustenta o poder estabelecido. Você mencionou aqui, você é adventista do sétimo dia. Sim. Mas você faz muito sucesso em outras igrejas, outras religiões, outras denominações. Isso sinaliza que as igrejas estão cada vez mais parecidas? Não. Não no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E assim, na verdade é um assunto, entre milhões de aspas, até um pouco polêmico dentro da minha denominação, o fato de eu dialogar tanto. Mas assim, eu já expliquei o meu pensamento de diálogo quando eu falei a respeito do CD de música judaica. Então esse mesmo princípio se aplica em relação aos evangélicos de maneira geral e inclusive em relação aos católicos. Então assim, existem duas... Você como cristão, e não só como cristão, como ser humano, você tem duas maneiras que você pode viver a sua vida. Vou falar especificamente no vocabulário, no linguajário evangélico agora. Você pode enxergar em tudo a maldade, você pode enxergar em tudo o diabo e em tudo uma ameaça. Em tudo e em todos. Essa é uma maneira de viver. Uma outra maneira, e quando você vive dessa maneira e pensa dessa maneira, o inimigo, o diabo, Satanás, ou como você quiser chamar, ele acaba se tornando o seu foco. Inevitavelmente. E quem você mais pensa e de quem você mais fala. E são os famosos conspiracionistas. Então, em tudo vê uma conspiração. E assim, eu descobri muito cedo que se eu tiver que concordar com todo mundo em tudo para poder fazer parte de uma igreja, vai ser uma igreja que só vai ter eu. Nem minha mulher vai fazer parte, nem meus pais, nem meus irmãos, que são as pessoas mais próximas. Então assim, o meu caminho é o caminho inverso. E eu também, e eu não estou dizendo que essas pessoas do grupo anterior não sustentam a sua visão de mundo na palavra de Deus. Também sustentam. Mas eu também sustento. E a minha visão é exatamente o contrário. Vamos para o relato da criação, Gênesis 1. Gênesis 1. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Certo? A minha busca no ser humano e na vida e no mundo é enxergar o que há de divino no outro. Tem uma frase do Leonardo Boff que eu adoro. E essa frase, assim, uma vez eu postei, principalmente no Facebook, assim, 30, 40 pessoas perguntando, eu não entendi a frase, tal. Que realmente é uma frase que vem carregada de uma teologia
muito forte que eu, assim, que também molda a minha visão de mundo. Tá. É a frase, eu não lembro agora em que livro ele escreveu essa frase, mas ele tweetou um dia desses, eu sigo no Twitter, aí eu vi essa frase, me marcou profundamente, porque eu já pensava assim, mas não saberia colocar em palavras. Né? Jesus, de tão humano, só podia ser Deus. Tá. Então, assim, você ser humano, na verdade, o que tem de humano no ser humano é o divino. O divino. É a imagem e semelhança que está em todos nós. Então, o cristianismo prega que não existe ninguém perfeito. Tá. Não existe ninguém 100% perfeito. Eu defendo o contrário. Nesse caso, eu acho que o inverso é tão verdade quanto. Não existe ninguém 100% perfeito. Tá. Não existe ninguém... Digamos que existe conspiração. Tá. Digamos que existe a igreja de Satanás, as pessoas que adoram ao diabo. O cara mais satanista do mundo, uma hora ou outra, vai ter uma centelha, vai refletir a imagem do Criador. Porque não tem diabo que tire isso dele, porque isso é da criação. Tá. Entendeu? Então, eu vivo a minha vida no caminho inverso, de buscar essa centelha nas outras pessoas, nas pessoas que convivem comigo, e de tentar fazer elas enxergar essa centelha, acreditando elas em Deus ou não. Entendi. Então, eu vejo Deus, não sei se isso seria um assunto, talvez não, mas assim, uma declaração que seria tida como polêmica no meio cristão tradicional. Eu vejo Deus em música entre milhões de aspas secular, que eu não gosto nem dessa palavra. Entendi. Eu não gosto nem dessa separação. Tá. Por quê? Porque é o ser humano que fez. Entendi. Se o ser humano que fez, então há algo de divino no ser humano. Não em tudo. Não em toda hora, mas eu consigo enxergar. Entendi. E tem Santo Agostinho também fala isso, na Cidade de Deus, que no caso ele frazia de um jeito até entre milhões de aspas meio preconceituoso, eu não fazia do mesmo jeito, mas ele fala na Cidade de Deus que do mesmo jeito que Israel, quando saiu do Egito, levou consigo muito ouro e gado, nós também devemos tirar, ele está se referindo aos filósofos gregos, nós também deveremos tirar destes detentores ilegítimos as verdades adquiridas por eles através da razão. Porque se existe razão, quem deu a razão? Na minha visão, foi Deus quem deu a razão. Então, o que a razão pode compreender, o que a razão pode alcançar, em última instância, provém de Deus. Vou fazer uma pergunta agora, não é conspiratória, tá? Vambora. Você é brasileiro, você morou nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha. Seu nome completo é Hugo Leonardo, é o seu lado mexicano? Na verdade, quem deu o nome de Hugo, eu brinco, eu já falei isso até em entrevista e nunca perguntei para os meus pais por que que ninguém nunca me chamou de Hugo. Porque a verdade é essa, ninguém nunca me chamou de Hugo. Hugo é legal, Leonardo também. A junção assim, na verdade, exótica, assim, né? Então, quem deu o nome de Hugo foi o segundo tenor do Quarteto Arautos do Rei da época que meu pai cantava. Tá. Então eu acho que o Hugo veio do lado do meu pai. Tá. E eu brinco que quando meus pais se separaram, minha mãe de vingança... Vou chamar pelo nome que eu dei. Vou chamar pelo nome que eu dei. Então certo? assim, a verdade assim, eu não tenho nada contra o Hugo, eu não uso o Hugo porque nunca ninguém me chamou de Hugo. O único lugar que me chamaram de Hugo foi em chamada de faculdade, porque ninguém sabia, porque ninguém conhece ninguém. Até você se explicar lá, falou, se chamar Hugo eu não vou atender. Eu não atendo, porque eu não me sinto Hugo. Tá bom. Tá bom. É uma coisa enfim, eu sempre fui chamado Hugo Leonardo só quando minha mãe ia brigar comigo, é o nome completo, mas tipo... na minha infância toda, desde que me lembro, eu sei lá, não lembro nem que ano que eu descobri, quantos anos eu tinha quando descobri que meu nome era Hugo. Então, tem até uma história engraçada. Meu cunhado, ele é Jorge Araújo de Souza Júnior. Tá. E sempre todo mundo chamou ele de Jorginho. Tá. Ele só descobriu que o nome dele não era Jorginho na escola. Foi um choque, né? Ele achava que o nome dele era Jorginho, ninguém nunca tinha chamado ele de outra coisa. Então assim, eu não tive esse momento eu não lembro desse momento, mas eu... Vamos manter o Leonardo, só que tá bom, né? Eu pesquisando, alguns elogios que você recebe de quem é próximo, de quem te conhece profissionalmente, dedicado, estudioso, meticuloso, refinado. Um amigo seu que eu pesquisei, ele falou que você é um amigo muito fiel. Quais são os seus defeitos? Nossa, os defeitos... Essa pergunta é muito engraçada, porque todo mundo, quando vai falar de seus defeitos em entrevista clássica, ele fala os elogios e finge que é defeito. Eu sou perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Eu dou muita atenção ao detalhe. Eu falei, você está se elogiando. Defeito mesmo. Defeito mesmo. Hugo Leonardo não conta, porque você não teve culpa. Procrastinador. Tá, deixa pra... Totalmente procrastinador. Eu sou... procrastinador, assim, é um forte. Eu sou meio irritadinho. Esquentadinho? Não chega a ser...
tipo, eu fico irritado, eu não estouro muito, mas eu fico irritado rápido. Tá. Não Eu sei de muita coisa. Irritadiço seria a palavra, e eu sou muito do contra. Eu sempre... É que é por isso que eu gosto de você, viu? Eu tô me afeiçoando a você. Deve assim, ser isso. é que assim, isso tem a ver, agora eu vou cometer o pecado que antes eu falei que todo mundo faz, mas isso tem a ver com a minha educação alemã. Então, tipo, na escola na Alemanha você aprende a questionar. Tá. Você ganha nota, o seu amiguinho tá apresentando trabalho, e aí, o que vocês acharam? Você levanta a mão e você ganha nota detonando o trabalho do cara, e não é pessoal. Sim. Então, assim, sempre que alguém vem me falar alguma coisa, eu vou achar o meu pensamento, meu instinto é achar qual é o problema. Tá. Entendeu? Isso no relacionamento conjugal é um problema. Eu imagino. E é automático, é espontâneo. Eu, tipo, a pessoa quer fazer uma coisa, olha, faz, mas toma cuidado com isso. Só que aí eu fico com forma do contra. E pra cultura brasileira eu sou extremamente. No meio cristão principalmente, todo mundo é muito otimista, eu sou pessimista. Entendeu? Tipo, eu lembro quando, sei lá, até não é só otimista, o evangélico de maneira geral, no Brasil, ele é triunfalista. A palavra correta é triunfalista, e eu sou cético e anti-triunfalista. Tipo, eu sempre acho que nunca nada vai dar certo. Eu achava que ia gravar um disco que ia vender pouquíssimo e que depois ia voltar à minha velha vida e que tem a ver com... Enfim. É bom que você se engana, né? De vez em quando, né? Não. Aí tudo melhor. Tudo que acontece de bom é uma grande surpresa. Claro. Mas assim, defeitos principais é procrastinador, irritadiço. Isso é um pouco... Isso chega a me prejudicar também um pouco. Mas eu me cobro demais. Tá. E como eu me cobro muito, eu também acabo cobrando as outras pessoas muito. O seu nível de exigência sobra pros outros também. Eu cobro os outros menos do que eu me cobro. Mas ainda é alta a cobrança. Ainda é uma cobrança muito alta. Ó, falar de manias, tá? Diz que você odeia o seu aniversário. Cara, Por quê? não sei. Precisa do contra, né? Na verdade, assim, cara, o parabéns pra você, mano, é complicado. Você acha um horror? Eu acho um horror. Que mérito que eu tenho? Tipo, eu não me matei por um ano. Tipo, que mérito eu tenho? Tipo, parabéns. Tipo, o meu um grande amigo meu, que eu mencionei antes, o Edson, que é meu pastor, ele fez mestrado, terminou o mestrado dele pela USP com mérito e o caramba, nota máxima. Parabéns aí. Formatura, parabéns. Aniversário de casamento, parabéns. Dependendo, todo mundo. Tá bom. Parabéns. 30 anos de casado, 50 anos de casado, 60 anos de casado. Minha avó vai fazer 60 anos de casado ano que vem. Parabéns. Mas, tipo, eu não morri. Consegui não morrer. Sei lá, e na verdade, assim, eu acho que a raiz disso, isso já desde a infância. Eu não sou muito, não gosto de festa. Tá, entendi. Olha só, imagina um artista que não gosta de aglomeração de pessoas. É um problema. É contraditório. Então, eu não nasci com esse chip, entendeu? Entendi. E não gosto de festa, não gosto de música alta, tipo, festa infantil, aquelas músicas eu achava horrível. E aí, você vai ter filho? Vou. Você sabe? Bom, depois a gente conversa fora do ar, viu? Sobre festa infantil e necessidade de festa infantil, viu? Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Mas enfim. Você vai se acostumando, viu? Mas aí o que acontece? O aniversário, cria-se toda uma expectativa de que é um dia especial, que vai ser muito legal. E nunca é. Nunca é mais legal do que os outros. É um dia normal como qualquer outro. Então assim, agora, claro, depois do Wikipedia, eu consegui por uma década quase esconder meu aniversário. E o nome também. E o nome também. Mas o Wikipedia, né? Não tem jeito. Mas eu jamais cometeria a delicadeza de divulgar que é 7 de novembro. Então, se depender de mim... não vou te... não tem jeito, né? Não tem como. E assim, eu lido bem com isso, entendeu? Ó, falando agora, não sei se é defeito, mas é uma característica sua que eu pesquisei. Diz que você, assim, fica amigão fácil e vai na casa e abre geladeira. Eu abro geladeira. Mas então, não é nem de ficar amigão fácil, eu sou... não precisa ser amigão pra geladeira. Não. Eu perguntei pra quem me falou se você é esfomeado. Aí a pessoa falou... pior que não.
Sem dúvida. Eu tinha fama de sugão no ensino médio. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar bolacha, essas coisas. Na minha época, me dá um teco. Aí eu ficava de metade do seu lanche. Então, não. Também não é pra tanto. Também não é tanto. Mas assim, eu acho que isso tem a ver com um choque cultural, porque esse negócio de abrir a geladeira na casa dos outros, isso é um negócio estranho no Brasil. Mas na Alemanha, tipo, se a pessoa tá convidada na sua casa, tipo, fique à vontade, é de verdade. É pra você ficar à vontade mesmo, entendeu? E tipo, eu sou o cara, por exemplo, se eu tô na sua casa, você não precisa me servir. Tipo, eu fico super incomodado se a pessoa... Que é uma coisa do brasileiro, de atender bem, de ser hospitaleiro e tal, é muito... Só que isso é uma coisa que me constrange. Tipo, se eu quero um negócio, se eu quero um copo de água, eu vou pedir, a pessoa vai lá me servir um copo de água. Não, eu vou lá e pego. É um negócio... Então, pra você... Sai abrindo as portas até achar o copo e, sei lá, é um negócio meio inocente, mas já tive umas situações engraçadas com isso. Então, talvez no teu aniversário, me te dar parabéns, vai na minha casa e fala, ó, geladeira... Não, mas ao mesmo tempo, por exemplo, se você chega a entrar na minha casa, por exemplo, eu não sou hospitaleiro no sentido brasileiro. Minha mulher fica horrorizada. Às vezes tem alguém que está na minha casa já umas 2, 3 horas, ainda não ofereci um copo d'água. Você tá esperando ele lá pegar, ó. Tô esperando ele falar, falei, cara, tô com sede. Entendi. Se tem alguma coisa, entendeu? Porque essa seria... Falta esse chip também da hospitalidade. Ó, próxima pergunta, você vai escolher, tá? São 3 títulos. Vou escolher? Vou te falar os títulos, você escolhe. Vamos. Pergunta ecumênica, pergunta Conceição e pergunta incompleta. Eu vou na ecumênica. O que você acha do Papa Francisco? Cara, essa pergunta é demais. Você escolheu. Não, muito boa. Primeiro assim, em relação à palavra ecumenismo, que principalmente na minha denominação ela tem um contexto totalmente pejorativo. Na minha, especificamente na minha denominação, ecumenismo é o fim dos tempos, é o apocalipse, é o fim do mundo. Se vendeu ao sistema. Então assim, muitas pessoas não entendem, tipo, não estou dizendo que ecumenismo é isso, mas se é isso que eu vou definir agora, então eu sou contra. Mas eu não estou dizendo que é isso, até porque muitas pessoas não entendem isso de ecumenismo, mas eu sei que muita gente entende. Então, se ecumenismo é deixarmos de lado as diferenças para nos unirmos em torno do que é igual, do que temos em comum, eu sou contra. Por quê? Porque eu acho isso o caminho fácil. E o caminho fácil raramente é o melhor caminho. O que eu levanto, que eu já falei aqui, é o lance do diálogo. E o diálogo é o quê? Eu conheço você e eu respeito você, apesar, ou no caso, utópico mesmo, ideal, por causa das diferenças. Né? Não é o anulamento, o ecumenismo como o anulamento das diferenças para não sermos todos iguais, não. Não dá. Aí não tem como. Agora, se o ecumenismo for o diálogo, no sentido de sermos diferentes, mas convivermos pacificamente, apesar disso, por quê? Porque a convivência, então eu sou a favor. E agora, especificamente a respeito do Papa Francisco, vou falar uma frase... me posicionar primeiro em relação ao que muitos evangélicos podem pensar da minha resposta. Então eu vou... coisa que a gente aprende na faculdade de letras, né? Você refuta primeiro e depois você faz a afirmação. Eu vou escolher essa ordem. Porque assim, quando alguém que você acha que não faz parte do seu grupo age como você acha que alguém do seu grupo deveria agir, você tem 2 reações. E no meio evangélico existem 2 reações em relação ao Papa Francisco. Um é o achar que ele está fingindo, que ele está se fazendo de algo porque ele quer ganhar as pessoas, que ele está sendo populista, ele tem uma agenda, né? Ele tem um objetivo, ele está fazendo isso com uma finalidade. Entendeu? Tem muitas pessoas no meio cristão evangélico que pensam assim, que ele está sendo manipulador. Essa é uma tendência. A outra tendência é que são, uma expressão bíblica, as pedras clamando. Que é quando alguém de que você não espera uma certa atitude, tem uma atitude, por exemplo, sei lá, um cantor de música, vou usar essa palavra que é preconceituosa, um cantor de música secular fala que crê em Deus e dá um testemunho bonito a respeito de cristianismo. São as pedras clamando. Por quê? Porque ele é um detetor ilegítimo da visão do cristão ou do evangélico. Se até ele está falando, então ele está falando isso porque ele está falando isso porque Deus está usando ele apesar dele. Sendo que na verdade Deus usa todo mundo apesar de todo mundo. Mas tudo bem.
Agora eu vou dizer a afirmação um tanto até polêmica. Se o Papa Francisco está fingindo ser isso que ele está fingindo ser, se é que é fingimento, que particularmente eu não acredito que seja fingimento, e eu já vou chegar à minha resposta, tudo isso é introdução. Se é fingimento, pelo menos ele sabe o que é relevante. Tá. Ele escolheu bem... Ele escolheu bem o que atuar, né? Exatamente. Infelizmente, da grande maioria dos líderes evangélicos, ou até mesmo da minha denominação, não posso afirmar o mesmo. Tá. Entendi. Se ele está fingindo, pelo menos ele sabe o que realmente importa. Que infelizmente muitos líderes religiosos parece, pelo menos em suas ações, eles dão a entender, eles geram a impressão de que eles não sabem o que realmente importa. Tá. Eles compram as brigas erradas, eles defendem as coisas erradas, muitas vezes do jeito errado. Então assim, a bandeira que o que o Papa Francisco está levantando, só a escolha do nome Papa Francisco, ele é o primeiro. Por quê? Porque o Francisco de Assis, ele nunca foi oficial da igreja, ele foi leigo. E aí depois, quando foi proibido os leigos pregarem, ele foi ordenado diácono, mas ele nunca foi oficial da igreja. Toda a filosofia dos franciscanos é uma coisa incrível, uma coisa muito bonita. A própria oração de São Francisco de Assis, que se atribui a ele, ninguém sabe exatamente se foi ele mesmo, mas todo o conceito, isso já demonstra uma coisa... uma sabedoria e um se importar com o que verdadeiramente importa, que há muito tempo eu não via no líder religioso que tenha tanto poder e influência quanto ele. Eu até brinco, qualquer dia desse alguém vai matar ele, porque do mesmo jeito que aconteceu com Martin Luther King, do mesmo jeito que aconteceu com John F. Kennedy, tipo, eu conversei com a Bárbara Glança, desculpa, ela me falou exatamente esse medo. Até porque ele não segue o protocolo de segurança, entendeu? Até hoje ele nunca colocou as vestes papais reais. Ele já colocou o chapéu e tal, mas tipo, ele sempre está de branco como um bispo ou arquebispo, entre aspas, comum, que a gente sabe que arquebispo não tem nada, né? Pouco de comum. Se ele está fingindo, ele finge bem demais há pelo menos 30, 40 anos. Porque as coisas que ele defende hoje, as opiniões que ele tem hoje, continuam sendo as mesmas desde quando ele ainda estava em Buenos Aires, na Argentina. E o que eu posso dizer a respeito dele é que assim, seria muito bom se tivéssemos mais líderes religiosos que compreendessem o que verdadeiramente importa. Entendeu? Evidente que eu não concordo com ele em tudo. Sim. Mas é como eu disse antes também, se eu precisar concordar com alguém em tudo, eu vou ter uma vida muito solitária. Eu creio que eu estou ainda aprendendo, mas eu já aprendi muito a conviver com diferenças. Eu convivo com pessoas muito diferentes na minha vida pessoal, inclusive. E creio administrar bem essas diferenças. E eu acho ele... eu não posso falar da pessoa dele que eu não conheço, mas enquanto líder religioso... ele é incrível porque ele quebra todos os protocolos e ele... Uma frase até do Padre Fábio, que o Padre Fábio foi muito criticado quando ele disse isso a respeito do Papa, mas ele não se leva a sério enquanto Papa. Não no sentido que ele não leva o papado a sério, que não leva a igreja a sério, que não leva a religião a sério, mas ele não se leva a sério. E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, uma das maiores virtudes que um líder pode ter, é não se levar a sério, é não achar que ele é o insubstituível, que as coisas dependam dele. Acho que isso essa qualidade em particular eu gostaria muito de ver em pessoas de relevância, de influência relevante. Muito bem. Leonardo Gonçalves, foi muito bom te conhecer, foi muito bom conversar. Eu não te conhecia, algumas pessoas me indicaram e valeu a pena. Viu? Que bom, fico feliz. Obrigado. Para mim também eu agradeço. Muito bom, muito desafiador. A gente está sempre refletindo enfim, é isso. Muito prazer mesmo. O prazer foi meu. É isso aí, pessoal. A gente se vê em breve em mais um bate-papo do Pretexto. Até mais.